para prosseguirmos. Estou aqui com muito gosto, muito prazer para apresentar o professor Fernando Belo, que vai fazer uma comunicação, falar um pouco sobre Grécia, Europa, face à China, diferenças de escrita e de pensamento. O professor Fernando Belo foi licenciado em Engenharia Civil, também em Filologia, fez uma tese de doutoramento sobre a epistemologia linguística de Saussure e, sobretudo, foi professor no Departamento de Filosofia desta casa, os colegas, por isso me agrada muito estar aqui, durante praticamente 30 anos. Entretanto, tem vários livros publicados em português e em francês. Os últimos foram publicados em França, o último da filosofia, a réaction sobre o século, que data de 2001. E então daria a palavra para os senhores. Obrigado, Cristina. Eu que ensinei aqui nesta casa foi Filosofia da Linguagem, e se digo é porque é a razão de ser de eu ir falar sobre chinês, língua que eu não falo. Portanto, eu vou me limitar a aspectos de filosofia da linguagem comparada entre uma escrita por desenhos, por caracteres, e uma escrita alfabética. É uma coisa que há muitos anos eu fiquei com esta intrigado como é que era possível uma escrita que servia para várias línguas chinesas, Vietnã, Tailândia, Camboja, e entre essas línguas os interlocutores não se entendiam. Portanto, línguas diferentes, de tal maneira que as pessoas não se entendiam, tinham uma mesma escrita. Isso, eu já há mais de 20 anos que eu dei para essa questão, isso ficou sempre como uma questão. Por outro lado, a outra questão foi, em tempos que encontrei já não sei onde, uma referência de Derrida em que dizia que o alfabeto era a condição da filosofia. E eu também não percebi porquê. Porquê? Nunca entendi isso. De maneira que, agora que já despachei os meus projetos de vida dos últimos 20 anos, encontrei um filósofo francês, François Julien, que tem já 2 dezenas de obras, mais ou menos, sobre a filosofia chinesa, e comecei a ler para ver se encontrava se conseguia perceber estas 2 questões, que foi ao princípio. E justamente o que eu vou tentar é um argumento que ajuda a esclarecer ambas as questões e um argumento que eu diria de fenomenologia linguística. Não tenho a certeza de que isto bate certo, mas sou capaz de justificá-lo. Evidentemente, como eu não sei chinês, o que eu vou fazer é apenas elaborar o argumento, mas, como qualquer argumento que deslocasse ainda mais, sujeito à contestação, à crítica, ao diálogo, à apreciação, à avaliação de quem o seja capaz. Ora bem, uma das coisas que eu aprendi e que não sabia foi que há 3 coisas completamente inéditas na história dos humanos e que que são ligadas entre si na história da China. Durante 22 séculos, a China foi um império com algumas interrupções entre Norte e Sul que nunca duraram mais do que algumas dezenas de anos, mesmo quando foram vencidos por invasões, mongolos, nomeadamente depois dos Manchus, os invasores apoderaram, tomaram o poder, mas tornaram-se chineses, de maneira que o Império continuou. Portanto, primeira coisa, o Império de 22 anos é completamente inédito na história da humanidade. Segundo, uma estrutura, digamos, é difícil de dizer, no final era uma estrutura burocrática, não sei se se podia chamar burocrática antigamente,
mas uma estrutura de funcionários letrados, aliás, não é bem, porque eles não têm medo, justamente, taleiras, mas uma estrutura que antigamente se chamava mandarinas. Por acaso, as François Mulheres nunca me chamam mandarinas, não sei porquê. Mas, enfim, esta estrutura também durou o tempo todo do Império. E, terceira coisa, uma textualidade que vem desde Confúcio, mas que sempre se continuou, e essa textualidade, segundo vou ler uma observação de François Julian, durante mais de 2 milénios, o pensamento letrado poderá propor inumeráveis variações a partir desses temas, mas não dirá nada de radicalmente novo. Portanto, terceira coisa completamente incompreensível para nós ocidentais, há uma estrutura textual que permanece, que tem variações, mas que se mantém ela mesma durante esses tempos. Ora bem, é possível que estas três coisas estejam ligadas em si, é muito provável. E pode ser que, no final, se entenda um bocadinho melhor a razão disso. Ora bem, portanto, vou tentar comparar duas escritas. Uma escrita por desenhos e uma escrita por alfabeto. O alfabeto também é um desenho, mas bom, são três formas de escrever. Primeira coisa, porquê é que foram precisas escritas, quer na Grécia, quer na China? Bom, em qualquer sociedade há línguas. As línguas orais, é óbvio, têm como função, digamos assim, instituírem os sujeitos falantes, juntamente com os usos das sociedades, e tornam-nos capazes e organizam as sociedades. E, no fundo, fazem aquilo que o Lévi-Strauss chama, criam uma lógica das qualidades sensíveis que ele analisou nas mitologias índio-americanas. Organizam as sociedades, no fundo, aliás, a tese é contra o Husserl, são justamente as línguas com os usos que instituem os sujeitos e os tornam capazes de se organizar socialmente. Ora bem, essas línguas têm uma característica que é universal, que é de uma dupla articulação. Por um lado, umas dezenas de fonemas que são reproduzidos como sons pelos falantes, que as gargantas e as bocas conseguem dizer de maneira distinta, mas que não significam nada. São imotivadas, tal como as nossas letras, não têm sentido nenhum, não são imagens de nada. Permitem formar milhares de palavras que os cérebros humanos facilmente memorizam e com as quais se fazem frases infinitamente diferentes umas das outras. Portanto, a dupla articulação é das palavras, por um lado, articulam-se em fonemas ou letras e, por outro lado, articulam-se em frases, e as frases em discursos, em textos, etc. São duas economias que, uma fisiológica, uma da fonação e outra cerebral, são duas economias fisiológicas que permitem dois espécies acima delas. Portanto, na ordem do pensar e de comunicar. É assim que cada língua, com o seu efeito de denominação das coisas e gentes da respectiva sociedade, dá a esta uma estabilidade relativa face à anarquia inicial do mundo caótico e aleatório em que somos paridos. Assim como o que se chama natureza está em constante mudança, também as gentes e os seus usos e os acontecimentos resultantes dos amores e das rivalidades e por aí fora, aquilo tudo de que se fala e discute, são movidos sem cessar ao longo do tempo, com muitos erros, ilusões, ficções, mentiras, isto é, como já dizia Heráclito, tanta reina. Tudo flui. Como as línguas orais acompanham este fluxo, ele moveu, na China como na Grécia, escribas, pensadores, a encontrar uma forma de se poderem defender destas ilusões ligadas às disputas de interesses
encontrarem uma forma de estabilidade, permitindo pensar fora ou acima do fluxo que as línguas orais acompanham. Ora bem, as línguas são convenções. E aí a diferença foi entre os chineses, que inscreveram um pequeno desenho para cada palavra, um caráter, para cada palavra das suas línguas, monossilábicas, desenhos que, a partir de um só traço, que é o número 1, os vão multiplicando e complexificando até ao ponto de se obterem mais de 10.000 caracteres diferentes. Enquanto que os gregos receberam o alfabeto dos fenícios, acrescentaram as vogais e inscrevem um pequeno desenho para cada fonema, que nós chamamos de letra, de tal forma que bastam umas poucas dezenas de letras, bastante simples, para se inscreverem alguns milhares de palavras da língua. E obviamente que isto faz com que o alfabeto acompanhe a língua oral muito de perto. Ora bem, há uma particularidade muito curiosa e muito, muito curiosa, que foi muitas curiosidades nas línguas, não só nas línguas chinesas, há umas 5 ou 6 línguas chinesas mais importantes dentro da China, no Vietnã, na Tailândia e as outras, são tudo línguas monossilábicas. E línguas monossilábicas quer dizer o quê? Quer dizer que a palavra sílaba é inadequada. A sílaba, na definição do Aristóteles, na poética, é um som, um som complexo, mas não significante. Portanto, que não tem sentido. Enquanto que, justamente, nas línguas chinesas, todas as palavras são sílabas significantes. Evidentemente que, quando se fala de sinais, há palavras com várias sílabas, mas cada uma dessas sílabas é uma palavra. De maneira que eu dou um exemplo com o inglês, porque é o que é mais claro. Em, por exemplo, arm, braço, foot, pé, chair, cadeira, ball, bola. Temos armchair, cadeira de braço, temos futebol. Com as duas palavras compostas, são compostas de palavras simples. Não é? Ora bem, todas as palavras chinesas são deste género. Quando são compostas por várias, essas que são várias são palavras também. É isto que se chama monossilabismo. Ora bem, este monossilabismo tem uma consequência imediata, é uma ausência total de morfologia. Isto é, não há sufixos, não há prefixos, não há derivados, o verbo é uma forma, nem sequer se pode dizer que é um infinitivo, porque não há mais nada. O infinitivo, nas nossas gramáticas, opõe-se a de outros modos, é uma forma. Essa forma pode ser um nome, que não tem singular nem plural, nem tem masculino nem feminino, e só se sabe se é um ou outro, conforme a posição da sintaxe. O nome vem sempre primeiro e o verbo vem sempre depois. Bom, e esta característica das línguas foi essencial para que a língua, os caracteres chineses fossem possíveis. Ora bem, a divergência das soluções encontradas assinala-se no facto de, na Grécia, ao contrário da China, que enverdou logo pelos caracteres desenhados, a Grécia teve duas fases. Uma vez que a invenção do alfabeto não conseguiu imediatamente o efeito desejado, e foi preciso, num segundo tempo, inventar a definição. Isto é, para a tal estabilidade necessária, o alfabeto não foi suficiente e a definição inventada por Sócrates, Platão e Aristóteles foi o que veio permitir uma certa estabilidade. Digamos que um texto escrito em língua alfabética tem a enorme vantagem de poder ser lido em voz alta, como sucedia com mitos, narrativas homéricas e outros textos poéticos
face a assembleias analfabetas. Ora, essa vantagem é simultaneamente uma desvantagem, porque esses textos também fluem e levam o seu leitor com eles. Enquanto que a escrita chinesa, e agora é uma citação, não poderia ser falada, lida em voz alta, ela permanece ininteligível ao auditor se este não tem ao mesmo tempo, diante dos seus olhos, o texto escrito em caracteres ideográficos, ou se o texto não lhe é conhecido de antemão. Fim de citação. Em termos da linguística chinesa, da linguística socialiana, a escrita chinesa, ignorando as letras para compor palavras, só tem uma articulação palavras-frase. Aqui há entre palavras e frases, e ambas são ditas em chinês como ven. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. O sinólogo Van der Mitsch compara este ideograma ven com o alfabeto. Citação. Enquanto que a palavra alfabeticamente escrita é percebida como um substituto do pensamento refletido entre a palavra e o real, o ven dá o sentimento de tornar diretamente evidente o sentido das coisas. E acrescentando a seguir, um pouco mais adiante, citação outra vez, que a letra que transcreve o verbo leva à ideia de criação. Refere-se à primeira palavra da página da Bíblia, em que Deus, com a sua palavra, criou o mundo. Pelo contrário, o ven é dotado do verbo. Isto é, agora já sou eu, não supõe uma palavra oral que seja ditada em escrita. O que põe a questão, não faço ideia como é, de saber como é que, se é possível ter um ditado numa escola chinesa. Esta predominância filosófica da voz, do logos, sobre a escrita, do que vem de dentro, sobre o que é escrito e fica de fora, foi isto que Derrida chamou logocentrismo. E o logocentrismo pode-se dizer que é o esquecimento de que a fala, tanto como voz como discurso, também veio de fora, por aprendizagem que escreveu a língua, suas regras e culturas nas crianças que nascem infantes, sem falar. Ou seja, a escrita chinesa não é logocêntrica. É uma gramatura, diz ainda Van der Merch, e não literatura. E diz ele, foi construído um sistema fortemente racional de derivação dos ideogramas uns dos outros, cada um deles sendo recomposto de subgrafias tiradas de um estoque reduzido a um pequeno número de elementos. Isto, fim de citação. Isto é, os novos vens, os novos caracteres, são inventados acrescentando um traço a outro já existente, sem correlação com as palavras monossilábicas correspondentes. Dou que se tenha produzido, novamente citação, ipso facto, uma completa reestruturação do léxico e da sintaxe das grafias em relação às correlações das palavras entre elas na língua natural. Fim de citação. O que, obviamente, é necessário para que esta escrita sirva para línguas diferentes. Ao contrário do que sucede nas nossas escritas alfabéticas, em que rapidamente aprendemos a ler mentalmente, nas correspondentes palavras orais, incluindo as letras mudas, como agora a gente sente, não é? Quando houve agora o ortográfico, a gente vê no jornal, faltam as mudas, mas a gente dá por elas, portanto, a gente lê-as mentalmente. Que possamos ler em voz alta significa justamente que a oralidade reside na escrita alfabética, faz parte da essência mesma da poesia, da sua música, ainda que escrita. Isto é extremamente importante. A gente vê um poema escrito, mas um poema é essencialmente implica que tenha oralidade. E a gente só o sabe lendo, mas lendo mentalmente. Há, portanto, aqui uma ligação forte entre escrita e oral, que isso é possível com o alfabeto. Esta música da poesia só é saboreável nesta indistinção
alfabética entre oral e escrita do mesmo texto em matérias de inscrição diferentes. Não só pode ser lida em voz alta, como não pode deixar de ser lida em voz ainda que silenciosa. O leitor, tal como o escritor, estão sempre no que leem enquanto falantes. A sua voz e o seu logos, o texto. Enquanto que o leitor chinês, provavelmente, só lê com os olhos, sem voz. Ora bem, porquê foi necessário inventar a definição? Justamente porque a linguagem oral, o alfabeto, seguia a linguagem oral. E quando no século V a.C., se generalizaram manuscritos e jovens que estudavam e apareceram as escolas dos chamados sofistas para juventude, e estabeleceram-se discussões, apareceu a Sócrates, primeiro, depois a Platão e a Aristóteles, que era necessário criar uma outra estabilidade para o alfabeto não chegar. Falou-se que a escrita alfabética sofria do mesmo inconveniente que a língua oral grega diante do movimento, do fluxo incessante das coisas, entregues, como se dizia, à geração e à corrupção. Ela não oferecia a estabilidade que exibia a geometria tão pesada na academia. Sofria dos mesmos males que a língua oral, a sua dupla articulação e a polissemia inerente, quer à economia de palavras, quer às ricas morfologias verbal e nominal. Não bastava escrever para se pensar fora do fluxo das coisas. Esse fluxo que Heraclito terá valorizado e que defende Crátido, seu discípulo, que tinha sido mestre de Platão. No diálogo que deu o seu nome, é Crátido que objeta a Hermógenes que a própria língua é incapaz de levar ao conhecimento. E se Sócrates, após uma longuíssima digressão pelas etimologias das principais palavras, anotando ilógicas e contradições entre letras e palavras, remata o diálogo aparentando não dar razão a nenhum dos contendores, Platão levou a água ao seu moinho, propondo pela primeira vez na cronologia provável dos seus escritos a teoria dos eideis celestes, das formas ideais, fora dos nomes das coisas e que permitem conhecê-las na sua essência eterna, intemporal. Ou seja, cada eidos é algo de imutável, de indefinidamente estável, que permite à alma que o contemplou conhecer as coisas que de outra maneira escapam na fluidez heraclitiana. Ou seja, o eidos é estável sem intervenção das palavras orais, tal como os caracteres chineses. Ora bem, não é costume, embora quer Platão, quer Aristóteles o digam, relacionar este eideia celeste, estas formas de celeste, com a definição, mas são consequência imediata um do outro. A definição ataca a polissemia das palavras importantes, introduz uma fronteira fina em latim, em torno de cada uma, restringindo-a a um só sentido, com o qual se possa argumentar, pensar, arranca-as do contexto da doxa, das discussões de opiniões interesseiras da língua corrente, aonde o fluir das coisas é acompanhado dos sentidos das palavras. Retiradas do contexto, ao aspecto, eidos, vivo, das coisas que elas ganham, é atribuído por Platão um estatuto celeste, imutável, que as almas imortais contemplam quando estão fora do corpo. Pode-se sublinhar assim a definição, em vista de comparar com os ideogramas, porque ela não é um tema filosófico, daqueles que, com razão, François Julien recusa comparar com os temas da sabedoria chinesa. Mas pode-se e deve-se comparar as escritas, como tento aqui em Prolegómenos, que a definição é uma operação de escritura e não um tema ou conceito. Ela opera sobre as palavras dos discursos e narrativas gregos e europeus para as transferir para um outro tipo de textos, os textos glosiológicos relativos ao saber intemporal,
que se caracterizam pela ausência de verbos de toda a sua rica morfologia polissemizante. Torna assim possível a estabilidade das essências, intemporal, fora da circunstância, do contexto escrito. É o seu sistema que pode ser comparado com o sistema ideográfico chinês e não com o que ele se escreve. É por isso que não é muito importante eu saber chinês. Comparando com os caracteres chineses, estas formas ideais deveriam evitar que a língua oral, o nome da coisa, interviesse. Tese do Crato, como se viu. Mas como não têm raiz ideográfica a coisa, não podem evitar ter de passar pelo nome para serem escritos. Não é? Os EDs estão no céu. E quando se fala, quando se define, quando se escreve a definição, inevitavelmente passa-se pela palavra. O que importa é a coisa que é definida, que deve ser definida e classificada, mas só o podendo ser diretamente na palavra, antes da consideração do conjunto de todas as formas ideais. O que é, obviamente, verdade de todos os conceitos que os filósofos vieram a definir. Ora bem, vindo outra vez ao caráter, o facto do caráter desenhar a coisa referida, os primeiros desenhos, depois, evidentemente, que os desenhos deixaram de ter referência às coisas, e trazê-la assim consigo, na sua própria estrutura gráfica, é o que dizia o Van der Mesch, que há uma evidência da coisa no próprio caráter, no próprio verbo, enquanto que o facto do caráter desenhar a coisa referida e trazê-la assim consigo, na sua própria estrutura gráfica, parece implicar que no tradicional triângulo do signo, significante, significado e coisa referida, não haja no ideograma lugar para o significado. Ora, é justamente o significado que justifica a definição. O significado na escrita chinesa coincide com o significante na única articulação linear. É por isso que a escrita ideográfica chinesa serve para várias línguas, incluindo para a japonesa, que não é monossilábica. O significado será o termo referente, ausência, pois, de polissemia no caráter, enquanto tal, segundo parece. Pelo contrário, nas línguas alfabéticas, é o significado que põe o problema principal da tradução de uma para outra, solúvel apenas aproximadamente. Agora falo de línguas europeias, ou do grego para línguas europeias. Aliás, o grego ainda é uma língua europeia. Solúvel apenas aproximadamente e furtando-se à tradução do gesto da definição, que terá que ser defeito na língua de chegada. Este será o problema principal de toda a abordagem da escrita chinesa por escritas ocidentais, deixando totalmente fora quem não sabe chinês, nem sequer dicionários, podendo aqui ajudar. Que a mesma escrita sirva para várias línguas estrangeiras entre si, eis o que não pode deixar de chocar-nos. Nós que temos experiência de ver um texto escrito no nosso alfabeto, em finlandês, por exemplo, e de não sermos capazes de o ler. Ora bem, nós também temos uma experiência que nos aproxima da ideografia chinesa. A escrita matemática, que, convencional, tal como a ideografia chinesa, só tem uma articulação entre palavras e frases, também é usada igualmente, de maneira compreensível, em textos de línguas estrangeiras entre si. O que nos esclarece sobre o que a Tati disse. Tal como os chineses, nós lemos os algarismos e sinais de sintaxe matemática sem os dizer, sem usarmos a voz, não logocienticamente depois. O cálculo dito mental é logocientífico, mas é muito limitado. A matemática é escrita com os integrais, ligações e solução de equações, etc., não se pode fazer oralmente, tem que se fazer sempre por escrita. Tal como em chinês, também não há nenhuma correlação entre o algarismo desenhado 2 e a palavra dois, duas, de, tu, ze vai, etc. A única articulação implica a ausência de polissemia, isto é, a exatidão da matemática, bem como o seu caráter exaustivo. Ora bem, a diferença
entre a escrita chinesa e a matemática é que ela tem qualquer coisa da sua exatidão, julgo eu, mas não tenho muito bem a comentar, e, por outro lado, tem uma ambição que a matemática não tem. A matemática é essencialmente fragmentária, tem a ambição de todas as línguas, ou do alfabeto, de poder falar de tudo. Mas a diferença entre as línguas monossilábicas desprovidas de morfologia e as indo-europeias em suas morfologias pujantes também joga na diferença de pensamentos. Há quem, talvez, da consideração da escrita ideográfica, embora esta não vá sem aquelas. Sem dúvida que a gramática chinesa compensa com advérbios e algumas partículas gramaticais a ausência de morfologia, mas isso não impede que a escrita seja uma sucessão de verbos, de palavras cujo referente é da ordem do nominal, do que os gregos chamavam o sensível. A composição é como as nossas palavras de raiz, não é? As palavras simples das línguas ocidentais são palavras fenomenais, são palavras que dizem as coisas, a ordem do fenomenal. A composição de vários caracteres para multiplicar as possibilidades de designação, não parecendo alterar o que parece ser a sua única possibilidade, a imanência. Portanto, é tal exemplo do futebol e da Arbicher. Podem-se juntar palavras que dizem coisas sensíveis, mas as palavras resultantes são ainda de coisas sensíveis. E, portanto, estão sempre na imanência. Se Julian explica que o chinês não pensa por conceitos, por abstrações, haverá que perguntar como é que as línguas ocidentais procedem para os obter. E, curiosamente, o Julian nunca põe essa questão. Aliás, tudo que eu estou falando, o Julian nunca fala disso. É por isso é que me interessa citá-lo sem mais. Se eu já tenho primeiros ouvido, era só citá-lo. Ora bem, a resposta é da ordem da morfologia, nomeadamente do uso de sufixos sobre raízes nominais ou verbais para formar o que se chama tradicionalmente substantivos abstratos. Exemplos: sufixos como dado, qualidade, quantidade, bondade, causalidade, sociedade, etc. Ense, consciência, experiência, essência, ausência, aparência. Esa, beleza, certeza, etc. Is, idealismo, humanismo, por aí fora. Em grego, poiein, poietiki, fuo, physis, airo, eiresis, telos, entelekeia, ergon, energeia, odos, metodos, megas, megatos, ainai, on, usia, etc. São tudo palavras que se fazem uma das outras por derivações em jogos fixos. Parece a quem de chinês mais não fez do que ler uma pequena gramática e inspecionar alguns exemplos do dicionário que não será possível a monossílabos dizendo fenómenos, tal como as nossas palavras de raízes simples, chegar a abstrações juntando-lhes outros monossílabos equivalentes. Curioso seria saber como é que os chineses modernos traduzem estas palavras abstratas ocidentais nas suas universidades, menos interessados, porventura, por especulações que os ocidentais também estão, aliás, a deixar cair. Ao referir a língua inglesa, que nas trocas comerciais, tecnologias e turismos, justamente por, apesar da sua origem saxónica, ser uma língua de muito pobre morfologia, mas também essa característica que parece justificar a tendência empirista e pragmática dos textos anglófonos, a dificuldade do intelectual inglês que uma vez me confessou não poder pensar sem o recurso aos latinismos na sua língua. Bem, não sei o que ainda tenho, mas ainda queria dizer algumas coisas. É que agora eu queria chegar ao pensamento. Seja então uma hipótese em relação à diferença de pensamentos entre tão diferentes escritas. Para poder chegar à virtude, ao belo, ao justo, ao bom, a definição teve que se fazer em torno da coisa e dos seus nomes, definir as suas essências e qualidades. Essas definições imutáveis instituíram a estabilidade necessária ao pensamento e, tendo por meta as coisas espirituais, elas implicaram também a alma que as reconhece como divina e imortal.
com ligação provisória ao corpo geral e corruptível, devendo os filósofos que atingem a virtude, como Sócrates no Fédon, deixarem definitivamente na relação ao corpo a reencarnação a que as almas imperfeitas são constrangidas para se aperfeiçoarem. Está aí a raiz da separação ocidental entre linguagem e pensamento, este do lado da alma, em correlação com a separação mitológica entre a terra e o céu, a raiz também do predomínio do mente e do ser na primazia da definição, que Aristóteles fará proliferar sobre entes terrestres, plantas, animais, humanos e soluços, corrigindo a separação platónica entre os entes e as formas ideais estáticas, para compreender o movimento, maiormente dos entes vivos. Bom, ok, paradoxalmente, a divergência, agora eu ressaltei, passando entre os ocidentais e a China, paradoxalmente a sua divergência resulta de cada caractere não ter sentido senão pela coisa referida. Citação de Julian. Na China, a obra escreve-se sempre sob o fundo de ser, na plenitude de um traçado emblemático, participando da figuração infinita das coisas, num gesto de relação original à natureza, como ser no mundo. Fim de citação. É deste gesto que a gramatura chinesa parte. É no sistema destes verbos que reside a estabilidade da escrita chinesa, sendo devia necessário haver algo como horizonte do sistema que possa garantir a estabilidade do pensamento, num pensamento em que escritor e leitor são eles também seres no mundo, nesta atividade de escrita e leitura, isto é, não opostos à escrita nem ao mundo exterior, não atravessados pelo dualismo alma-corpo, alma-mundo, como nós fomos feitos no liceu, antes mesmo de chegar à capacidade de pensarmos pela própria cabeça. Ora, para seres no mundo, o tempo é estrutural, não é reduzido, como a definição e depois o laboratório fizeram para obterem o texto glosiológico de ciências intemporais e sem circunstância. Com efeito, Julian insiste em que os letrados chineses, o que os letrados chineses sempre buscam como sabedoria, têm em vista compreender o curso das coisas, os seus processos, portanto, no tempo, e a sua relação, para se lhes atuarem segundo uma lógica de imanência. A questão da estabilidade é posta assim por Julian. Como é que, nada se repetindo nunca, de maneira exatamente parecida, estando o real resultado a uma inovação constante, possamos, no entanto, não nos sentirmos desprevenidos pela sua evolução. E continuo umas páginas de tempo. O ponto de partida é o da evidência. O céu no alto, a terra em baixo. Fim de citação. Mas enquanto gregos e hebreus veem esta evidência como uma oposição, os chineses veem-na através do que dela provém como alternâncias que se sucedem. Após o dia do sol, veio a noite sem luz, de um lado, e depois da noite vem o dia, e assim sucessivamente. E por outro, as 4 estações alternam o crescimento do calor, primavera e verão, com a sua diminuição, outono e inverno. Portanto, não são opostos, mas são alternâncias que se sucedem. Ora, estes fenómenos estritamente temporais, dia, noite e estações, não são fenómenos exclusivamente celestes ou exclusivamente terrestres. Bem pelo contrário, não ocorrem sem ambas as instâncias. O céu com a iniciativa, o céu yang, e a terra, sua receptora, o céu yin. Esta polaridade sendo o segredo da regulação dos processos em que, citação, o mundo morre todos os dias e o mundo nasce todos os dias. Cada princípio vem de um fim e cada fim de um princípio. Tal é o horizonte holístico que permanece no texto chinês incessantemente comentado. Enquanto que a definição
arranca o definido ao contexto e reduz este. O processo chinês consiste no próprio contexto, na situação que pede compreensão para que o pensador se adeque a ela no horizonte holístico da polaridade celeste-terrestre, sem que nunca apareça uma oposição, uma separação, uma redução, como exemplifica frequentemente Julian. Nomeadamente o mal, que tanto em Platão como na evolução da Bíblia hebraica é separado e oposto ao bem, para que este seja valorizado como um e fonte de verdade, não é aqui senão uma obstrução provisória que será graduada com a continuação do processo, a realidade sendo em chinês sempre afirmada como boa. Outras mais duas citações. O céu cria, a terra transforma e assim nascem as plantas, escreveu o grande naturalista do século XVI, Li Shizhen. Outra citação. Os chineses são um povo de agricultores, essencialmente sensíveis à alternância das estações de que fizeram a base da sua concepção do mundo. Fim de citação. Formam uma sociedade em que as energias disponíveis provêm dos vivos, plantas, animais e humanos. E agora, Julian, um dispositivo que anda por si mesmo. Ao contrário do mundo urbano europeu, voluntarista, inventivo, por vezes revolucionário, os camponeses não forçam o crescimento das plantas ou dos rebanhos, mas antecipam, plantando e cuidando, acompanham os respectivos processos, atentos aos momentos de intervirem, sabendo que não os controlam, mas, como dizia Heidegger, há que deixar ser o momento, aforismo que vale antes de mais para os vivos. Mas também os operários aplicam quando dizem que o material ou a máquina tem sempre razão. Ora, os letrados, como os mais humanos, são seres neste mundo que buscam conhecer para se adequarem ao seu processo spontaneous. Julian, sintetizando assim as diferenças com o conhecimento ocidental. Agora vai uma longa citação, mas acho que é extremamente elucidativa sobre o contraste entre as duas formas de pensar. Se a nossa tradição filosófica pensou o conhecimento numa relação de sujeito a objeto e segundo uma perspectiva teórica, simultaneamente descritiva e desinteressada, a concepção do conhecimento que aparece aqui, na China, responde a um projeto bem diferente. Propõe esquematizar assim a diferença. Por um lado, este outro tipo de conhecimento não é sobre um objeto a identificar, mas sobre um curso a seguir-se. O seu quadro é um espaço aberto pelo olhar, o da rede da existência, mas como decorrer temporal. Por outro lado, não tem a sua fonte num sujeito detentor de faculdades, classificadas hierarquicamente pela nossa teoria de conhecimento, mas na aptidão a continuar num processo, cujo ideal, em consequência, é o de nunca se deixar bloquear ou afundar. Este conhecimento também não procede por abstração, definindo formas ou ideias, mas por familiarização, adquirida através da experiência íntima do decorrer. Não visa a determinação atemporal de uma verdade, com um fim especulativo, mas a apreensão antecipada de uma evolução, de maneira a poder estimulá-la. O seu ideal, em consequência, não é a felicidade grega, que traz a contemplação de um ser eterno inteligível, mas a aptidão a não se deixar desamparar nunca pela transformação, a poder, pelo contrário, vir continuamente antes dela e favorecer a sua vida. Fim de citação. É fácil ver um camponês não religioso a conhecer assim. Noutros termos, não a revolução, mas a regulação, cujo ideal é a harmonia do consenso e a moral implícita, o conformismo. Ainda hoje mulher que fala. É a ilustração desta sabedoria no comentário pelo Julian de um aforismo confuso, que eu não vou dizer porque não sei exatamente o que dizer, mas são 8 caracteres. O primeiro é sempre não, não ir, não vi, não vou, não vou,
que ele traduz como as 4 coisas com que o mestre tinha cortado. Ele era sem ideia, sem necessidade, sem posição, sem eu. E depois me glosa assim. Sem ideia privilegiada, sem necessidade pré-determinada, sem posição fixada, sem eu particular. E depois comenta no que figura um letrado em contraste completo com o nosso ideal greco-cristão. Citação. O sábio é efetivamente sem ideia. Não que não as tenha, porque não privilegia nem exclui nenhuma. Aborda o mundo sem projetar sobre ele nenhuma visão pré-concebida, guarda sempre abertas todas as possibilidades. É por isso que ele não tem a necessidade, e o fogo tem que ser, que se lhe imponha e viria pré-determinar a sua conduta. O sábio não segue regra ou máxima, ele é sem necessidade. E como não codifica de avanço a sua conduta, esta não se torna depois rotina. Não se afundando em nenhuma posição particular, ele é sem posição fixada. Não se ligando a nenhum ponto de vista definitivo, está sempre evoluindo de concerto com o curso das situações e dos acontecimentos, numa espécie de, digamos, oportunismo positivo. É por isso que, finalmente, o mestre é sem eu. Ele é, efetivamente, sem eu que lhe dê um caráter, o caracteriza. Uma vez que não tem ideia privilegiada, não se dá nenhum imperativo a respeitar antes de mais. Não se fixa em nenhuma posição definitiva. Não há nada de consciência que possa particularizar a sua personalidade. Esta permanece completamente aberta e coincide com o curso, o processo inteiramente. O sábio pode escusar este em toda a sua amplidão e é isso que faz a plenitude da sua personalidade. Fim de citação. É a noção espantosa de spontessua, de espontaneidade. O sábio consegue vir a esta abertura ao processo de forma espontânea, numa espécie de virtude, entre aspas, que não é a da alma, mas de um ser no mundo, que deixa de ser, segundo o Wei de Laozi, que não força, mas regula aquilo que se pode chamar uma virtude habilidade. Este Wei foi o que aquela senhora chinesa tratou esta tarde. Bom, Julien dá em seguida 2 exemplos de tradução desta citação do Confúcio nas línguas ocidentais. Uma traduz assim: o mestre rejeita absolutamente 4 coisas: as ideias no ar, os dogmas, a obstinação e o eu. A outra: há 4 coisas de que o mestre estava isento: as ideias sem fundamento, as afirmações categóricas, a teimosia e o egocentrismo. Estas traduções de sinólogos com largos anos de experiência e de cuja competência não se pode duvidar, exibem bem a projeção da filosofia das línguas ocidentais na tradução. Como esta é um problema extremamente grave, ainda que os tradutores sejam os chineses que aprenderam uma língua europeia. Tanto quanto posso julgar, na minha ignorância do chinês, confrontadas as traduções com a de Julian e com a coerência desta com o seu paciente trabalho de longo fôlego, estas traduções mostram como será muito difícil confiar nas traduções que encontrarmos quando tivermos as melhores intenções de aceder a um pensamento tão diferente do nosso. Pronto, e agora para concluir. Não haveria tempo, nem seria eu capaz de apresentar suficientemente bem o panorama deste pensamento chinês que Julian tem demonstrado ao longo de 2 dezenas de livros. Mas não poderei calar o gosto imenso de, ao fim de mais de 50 anos de leitor de textos de filosofia e teologia ocidentais, encontrar um vasto sistema de pensamento independente do nosso e tão diferente, profundamente coerente em sua imanência e aplicabilidade pragmática. Pode parecer não ser fácil a um habitante das tradições ocidentais, cheias de culturas e inovações que conduziram à modernidade, que hoje os próprios chineses reclamam também, ser seduzido pelo caráter conservador desta sabedoria. Mas foi por aí que eu comecei.
ela é provavelmente uma chave da inaudita conservação de 2 milénios de história agrícola e política, que o sinólogo americano Joseph Miller diz uma sociedade homeostática e André Cheney uma economia guiada pela noção de equilíbrio que ilustra as relações entre o yin e o yang. Não deixando de ser inventivos, os principais inventos que, segundo o filósofo inglês do século XVII, Francis Bacon, estão na base da modernidade que despontavam no seu tempo, o papel e a imprensa, a pólvora de explosão e a bússola das navegações, foram invenções de chineses, o que aliás Bacon não sabia, mas eles não souberam tirar delas o mesmo proveito que os europeus. A questão de ficar aberto ao futuro é de saber como é que essas tradições se vão conjugar com a instrumentalidade moderna que está a transformar a China numa aceleração histórica inédita, tremenda, contraponto sem dúvida do inédito da sua conservação milenar. O livro de André Cheney, La pratique de la Chine en compagnie de François Julien, nascido em França de imigrantes chineses cultos, que foi educado nas duas culturas e dirige há 3 décadas uma empresa de aconselhamento de empresários ocidentais em negócios com empresários chineses, conta muitos casos das diferenças de apreciação e de comportamento entre uns e outros, que deixa pensar que, assim como a secularização metafísica, se dizer se pode, do Ocidente moderno não impede que os nossos intelectuais, cientistas e técnicos sejam marcados até à medula por essa mesma metafísica que ignoram, o mesmo se passará com os seus émulos chineses, sequiosos da modernidade ocidental, mas mais confucianos do que imaginam ao quererem ser libertos de 2 milénios de tradição. Claro que fiquei com fome, mas foi esta curiosidade que me moveu a ler Julián. Quando ele contrapõe à nossa revolução a regulação asiática, percebe-se que é da falta desta que padecemos nas crises que nos assolam nesta época após o fim das revoluções. E isto. Obrigada por esta sugestiva comparação e conversa entre a China e o Ocidente. Abrimos aqui agora um espaço para diálogo. Perguntas por fazer? Eu posso fazer um? Sim. Obrigado. Pronto, a pergunta que vou fazer... Deixa chegar bastante à boca. A pergunta que vou fazer... Tá? Não, está desligado. Bem, faz daí a pergunta, pronto. Está bom. Portanto, a pergunta que vou fazer ao Fernando Belo, eu tive acesso aqui a previamente a algumas coisas deste texto, algumas passagens deste texto. Não é uma objeção, nem uma dúvida, é mais um pedido de esclarecimento. E, portanto, com a parte final do teu texto, dá a impressão que a China tenta matar 2 coelhos numa cajadada, e passo a citar, portanto, essa passagem. A questão que fica aberta ao futuro é a de saber como é que essas tradições se vão conjugar com a instrumentalidade moderna que está a transformar a China numa aceleração histórica inédita, tremenda, contraponto, sem dúvida, do inédito da sua conservação milenar. Portanto, a questão é que eu pedia simplesmente uma pequena elucidação. Portanto, com este paralelismo paradoxal, poderias ajudar a compreender um pouco melhor a relação destas questões com as da escrita chinesa,
monossilábica e em caracteres, por um lado, e a nossa escrita alfabética, por outro, bem como as respectivas diferenças de pensamento e suas traduções. Portanto, o que ele pedia era uma leve ajuda de... Não, agora é que eu não conheço nada também da China. Não só não conheço a chinesa, também não conheço nada da China, de maneira que, não, para mim a China é um extremamente complexo. Por um lado, o Xianbei dá a impressão, dá a entender que a estrutura do Partido Comunista Chinês, no fundo, corresponde à tradição dos mandarins durante 2000 anos, de maneira que a ideia é que a ordem social chinesa precisa disso. E eu pessoalmente, há muito tempo que eu penso que se a China desaparece, como sucedeu com a União Soviética, vai ser um caos terrível para a China e para todo o Ocidente. Eu penso que é uma coisa tremenda e penso que uma boa parte da repressão de intelectuais que eles fazem vem do medo que eles têm que isso suceda, portanto, em questões de geopolítica, quer dizer, que é muito difícil de tomar partido entre uma coisa e outra. Por outro lado, a questão que me interessa, mas eu não sou capaz de ir mais além, é de saber justamente o que é que esta tradição chinesa, tão diferente da nossa, isso que o livro do André Chinha é giríssimo, então é um livro onde há uma data de exemplos em que se vê como que eles pensam no empreendedor, por exemplo, muito simples que me lembra. Há uns empresários franceses que fazem um contrato com um empresário chinês num ano qualquer e pedem para terem 51% do capital. E os chineses encantados, sim senhora, ficam com 49%, não tem problema nenhum. Começam a processar-se depois, ao final de alguns anos, os chineses vêm ter com os chineses e dizem, claro, para que é isto? Eles é que mandam tudo, eles é que decidem tudo e nós nunca nos pedem a opinião. Eles só têm mais 2% do que nós. Isto trata exatamente o critério completamente, onde para os ocidentais ter mais de 50% é mandarem tudo, para eles é só 2%, qual é a diferença? Temos que dialogar, não é? De maneira que a questão é saber justamente como é que se está a aliar, não é como é que se vai aliar, como é que se está a aliar a tradição, uma tradição muito diferente da nossa, mas que há com o Japão. Há um livro, traduzido em português, do economista japonês, que é também extremamente esclarecedor sobre uma diferença enorme entre uma civilização japonesa, que aliás é diferente da chinesa, mas que tem muitas coisas em comum, e a ciência tecnológica. Enquanto, por exemplo, em relação ao mundo islâmico, eu tenho a sensação, já tinha a sensação, antes destas primaveras deste ano, que o que está a passar é que a tradição islâmica, extremamente forte e concentrada no Corão, opõe-se não tanto à tecnologia, mas às consequências morais que ela tem tido no Ocidente, que eles consideram que é uma coisa horrível. E sempre pensei, há um tempo que penso, que à medida que as tecnologias entram lá, eles não podem deixar de azeitar. E é o que está a passar, justamente. É a gente nova, que é modernizada, que está a pôr isto. Ora bem, este tipo de fenómeno, em relação à China e ao Japão, a ver, é muito diferente. Enfim, é muito enigmático. Boa noite. Gostaria de ouvir só uma reflexão que me assusta quando eu penso na China, quando o senhor disse que é mais do que pertencer ao fluxo, a um processo, a uma continuidade. Nesse sentido, a ideia do indivíduo é meio esquecida e para nós ocidental parece que assusta um pouco lidar com esse indivíduo. Não estou conseguindo tomar em paz. Não está conseguindo? Tem que estar mais calmo. Mais calmo. Quando o senhor disse que é mais uma perspectiva de fluxo, de pertencer a um procedimento de uma continuidade, nesse sentido, nós que somos ocidentais, o indivíduo acaba ficando um pouco esquecido.
Como lidar com esta cultura? Por exemplo, no Brasil, há uma perspectiva de se construir uma fábrica de teitos por uma empresa chinesa. E o medo nosso lá é: os chineses irão respeitar os direitos trabalhistas, os chineses irão respeitar a nossa cultura, os chineses irão respeitar o modo individualista do ocidental. Como se dará esse choque de culturas entre os chineses que querem produzir no Brasil e as pessoas que lá vivem? Quer dizer, como lidar com essa direção do trabalho que é chinesa e o operário que é brasileiro? Você imagina uma situação como essa? Mas eu posso responder a isso, eu não tenho experiência nenhuma para responder. Eu lembro-me que o tal economista japonês, Taishi Shikaya, se não me lembro, dizia que havia uma grande diferença entre chineses e japoneses quando vêm para o Ocidente. Enquanto que os chineses, quando vêm para o Ocidente, fazem muito e não se integram, e isso a gente vê aqui em Lisboa e no Porto, em Matosinhos, onde há chineses, eles estão sempre entre eles e raramente saem para contratar portugueses. Os japoneses não. Os japoneses integram-se facilmente. No Fujimori, no Peru, é um exemplo disso. O japonês, que é extremamente comunitário no Japão, fora do Japão, facilmente se... Mas isso, segundo ele, era porque o japonês tem uma aceitabilidade do estrangeiro extremamente forte. E eventualmente o chinês é mais diferente. Mas eu não sei falar, eu não sei dizer coisas de hoje, não tenho experiência com isso. Eu sou um pouco intelectual com isso. Bom, para cá. Está a colocar uma questão. Não é propriamente uma objeção, estou inteiramente de acordo com aquilo que... Não sei se está a saber alguma coisa, não. Com o teor da tua comunicação, mas surgiu uma dúvida, e é uma dúvida no fundo filosófica, e que se prende essencialmente com uma escola de filósofos chinesa. Eu não sei chinês, por isso aquilo que eu conheço, no fundo, a partir de traduções ocidentais desses textos, que é, no fundo, a escola do daoísmo, a escola do mundo bem, que há pouco teve esta questão. E é claro, se é possível acreditar nas traduções que nós temos acesso, que os chineses têm uma desconfiança, esses filósofos têm uma desconfiança visceral em relação à linguagem. Ou seja, a linguagem é sempre uma traição, de algum modo, à própria realidade, esse fluxo da própria realidade. Como é que tu vês essa questão? Não sei dizer. Porque é um pouco a atitude quase do Wittgenstein, daquilo que não se pode falar é melhor para calar. Não é? Pois, não sei dizer. Não conheço, não tenho conhecimento. Lauzi, Zhuangzi, por isso. Uma das coisas curiosas é que o Julián, não li muito deles, já li alguns livros e de outros sobre ele. O Julián nunca falou do budismo. O budismo, apesar de tudo, interveio. Nunca falou. Sei. Não ouvi o budismo. O budismo interveio na China e teve uma importância grande, e há épocas de grande buddização do pensamento e outras de rejeição e de retorno. Mas o Julián nunca liga a isso. E ele, o que ele considera é que a grande época de construção do pensamento foi entre Confúcio e o princípio do Império. Portanto, foi durante os 3 séculos, foram os séculos de guerras entre várias regiões da China, e o Lao Tzu mesmo justamente está na cena. Ele, portanto, que a seguir, depois na longa história da China, há reveios, há coisas do género, há escolas de pensamento diferentes, mas que nunca saem do mesmo tempo. Mas eu não posso imaginar. Vamos então começar a sessão. Desculpa, eu queria só fazer um pergunta rápido. Se alguém tiver necessidade das duas de jantar, o que tem que se fazer agora? E se não tiver transporte para lá, encontramos depois o lançamento livre a seguir. Mas fica para o lançamento. Vai haver um lançamento editado pelo Centro de Filosofia. Que é a pessoa.
Vai ser o lançamento de um livro editado aqui pelo Centro